Vamos lá, pessoal, vamos agora comentar mais uma questão do Enseja aqui no canal Nosso Jeito de Falar. Eu sou o professor Milton, né? De antemão já peço aí para você dar essa força pro professor, já se inscrever, clica no botão vermelho aí, tá? Vamos juntos aí até a sua aprovação e vamos a mais uma questão. O examinador do Enseja aqui, o INEP, ó, trouxe o amazonês, expressões e termos usados no Amazonas. Se você perceber, ó, ele dá várias palavras, ó, adjetivo, alossé, adjetivo, babita, substantivo feminino, quer dizer, é um dicionário, barca, cair na buraqueira, dos vera, locução adjetiva. Aqui ele trouxe uma parte do dicionário do amazonês do professor Sérgio Freire. Expressões e termos usados no Amazonas. Tranquilo? Então, você já percebe aí que estamos diante, basicamente, de um dicionário onde nós podemos encontrar expressões e termos usados no Amazonas. Só é utilizado lá. Beleza? Então, vamos ver o que o examinador quer. Esses são verbetes de um dicionário que registra peculiaridades do falar amazonense. Opa, beleza, percebemos isso aqui, né? Assim como esse, há dicionários de outros estados brasileiros. Claro, né? Em Santa Catarina, você fala de um jeito, tem algumas expressões específicas, né? A língua portuguesa ela é uma só, né? Ela é uma só, mas tem algumas expressões da sua cidade, do seu estado, que só tem ali, né? Então você já fica esperto nisso. Por exemplo, tem lugar no Nordeste, se eu não me engano, no Nordeste a gente fala manhinha, tem o costume de falar manhinha. Em outros estados, se fala mãe, minha mãe, lá já é manhinha. Né? Então, são peculiaridades de cada estado, de cada região. Isso é muito legal, é muito divertido saber que no Brasil nós temos ali algumas expressões que são características de determinado lugar, né? Então vamos lá. Esses registros são importantes porque favorecem o estudo da norma padrão da língua portuguesa nas escolas, valorizando os falares regionais. Bem, pessoal, favorece o estudo da norma padrão? Não. Nós percebemos que aqui, ó, pode ser gíria. Tem tudo, ó. E aí, pegou a babita lá? Babita não é norma padrão, meu filho. Isso aqui é uma gíria, né? É uma coisa ali que não é do português formal, né? Da língua portuguesa, ó. Ó, barca. Vai a barca pro show do Reginaldo Rossi, quer dizer, é uma coisa informal. Então aqui nós temos, ó, dos vera, de verdade. Eu não estou brincando não, é dos vera. Quer dizer, são palavras também que estão na informalidade. Por isso que nós eliminaremos essa letra A, porque não é a norma padrão. É a língua informal, é a linguagem. Vou colocar aqui para você, meu filho, é a linguagem informal, beleza? Letra B, estimulam o turismo interno. Ixi, já sei que não é, meu filho. Desde quando a linguagem pode estimular turismo? Você viaja a passeio por conta da linguagem? Muito difícil, né? Você viaja por conta dos lugares que você vai conhecer em determinada região. Então, não vou nem ler o resto, porque não tem nada a ver. Letra C. Confirmam a construção da identidade nacional, preservando a memória linguística do português no Brasil. Exatamente, que legal, ó. Olha aí, ó, é uma identidade do Amazonas. Essas expressões são identidades do Amazonas, preservam a memória da língua do português no Brasil. E também em outros lugares, né? Esse aqui é o amazonês, que foi pregado pelo professor Sérgio Freire. Mas nós temos em outras regiões também algumas palavras que são características daquele estado, daquela cidade. Então, realmente, a letra C está bonita. Vamos a D, professor. Se é a C, não pode ser a D. Ajudam os falantes dos diferentes estados brasileiros a compreenderem uns aos outros, facilitando a comunicação. Pessoal, aqui é o português, tá? Isso aqui não é uma nova língua. Não é um francês, por exemplo, que é diferente da língua portuguesa. Não. É a língua portuguesa. A língua portuguesa não muda. Você entende até no contexto. Então tá errado em dizer que ajudam os falantes dos diferentes estados a compreenderem uns aos outros. Quer dizer, se você é de um outro estado e vai para o Amazonas, aí você percebe que
o amazonense está falando essas palavras e você não vai entender, opa, oh meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não. Pelo contrário, você vai entender, vai achar legal, vai achar divertido, vai gostar, né, de ouvir essas palavras, porque você vai conhecer novas palavras. Mas compreender, você já vai compreender, porque todos falam a língua portuguesa. Portanto, essa aqui está errada. O gabarito, meu filho, é a letra C. Olha que legal. Quanta expressão legal aí, né, para você. Então, aguardo você no nosso próximo vídeo, filho, e valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Aqui onde você encontra tudo relacionado ao Enseja. E hoje nós vamos responder a questão de número 12. Já peço aí de antemão que você se inscreva no canal. Botão vermelho, clique aí, dê essa força pro professor, por favor. Comenta no vídeo, deixa o like, tá? Tamo junto, pessoal. Vamos aí até a sua aprovação no Enseja. Estaremos do início ao fim juntos. E hoje, a questão de número 12, de cara aí, ó, você já se depara com o que, meu filho? Você já se depara com texto. Se é um texto, professor, é um texto. Se é um texto, você já sabe que nós estamos diante de uma questão de interpretação de textos, beleza? Olha só, o que o examinador quer? Ó, tá aqui, ó. Ele dá, pergunta letra A, letra B, letra C, letra D. Então, o que nós temos que fazer no dia da prova do Enseja, professor? É bem simples, meu filho. Você precisa relaxar e ler o texto. Vamos ler o texto. O arquivo. No fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos. Meu Deus do céu. João, você observa que João é um nome bem comum, né? Tipo Maria e João. José, na verdade, né? Mas João é um nome bem comum. Você percebeu que João é como se fosse José, né? Que eu acabei de dizer. É um nome comum, ó. João obteve. Podia ser Márcio, Mário, Rodolfo, mas João. Esse João, ele já levou porrada no primeiro parágrafo. No fim de um ano, apenas um ano, João obteve uma redução de 15%. Meu Deus, João já levou porrada aqui, ó. Redução menos 15% em seus vencimentos. João era moço. Aquele era seu primeiro emprego. Olha, João. João é como se tipo fulano de tal, o fulaninho. É como se fosse o José que eu disse. Deixa eu ver aqui o nome aqui. Andrew. Ou um outro nome aí, meu filho. Márcio. Eu já falei Márcio, o professor só fala os mesmos nomes. Pois é, João é um nome que representa qualquer outra pessoa. João era moço. Aquele era seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso. Obviamente, né? Embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se. Poxa, João se esforçou, mas ainda teve uma redução no seu salário. Não tiveram uma só falta. Ele não faltava e teve redução no salário. O que João fez? Limitou-se a sorrir e agradecer ao chefe. Quer dizer, João foi tão pisoteado, foi tão ali colocado para baixo, que ele só fez assim, ó, sorriu e agradeceu ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro. Quer dizer, o salário estava tão apertado que ele teve que se mudar. E com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. Quer dizer, João estava se esforçando, João não se atrasava, teve, para piorar a sua situação, apesar disso, teve o seu salário reduzido em 15%, ainda teve que se mudar. Sair de perto do centro, foi para bem longe e teve que pagar um aluguel menor. Que sofrimento para o João. O João podia ser o Mário, o João podia ser o Teodoro, o João podia ser o Pedro, podia ser qualquer pessoa. Observe que João aqui pode ser considerado qualquer pessoa. Né? Então vamos lá. Desembucha, professor. Relacionando-se o conteúdo do texto e a forma com que o nome do personagem foi grafado, conclui que esse personagem... Opa! Olha só o que ele diz aqui, ó. Relacionando-se o conteúdo do texto e a forma com que o nome do personagem
foi grafado. Opa, como é que foi grafado o nome do personagem? Observem, pessoal, que o nome do personagem, João, foi escrito com letra minúscula. Nós sabemos que o nome das pessoas tem que ser o que? Letra maiúscula. João, Maria. Opa, professor, o senhor está escrevendo em cima do senhor. Beleza, meu filho, ainda bem que você avisou. Ó, vou colocar aqui. João tem que ser letra, nome de pessoa, letra maiúscula, Maria. Mas o autor, não, isso aqui não foi descuido do autor, foi de propósito. Foi justamente para falar o que eu já estou falando para você, que João pode ser qualquer pessoa, por isso que ele colocou em letra minúscula. Não é, se ele coloca em letra maiúscula, ele estava se referindo a um João específico, certo? A um João específico que ele conhece. Mas ele colocou João como se fosse qualquer pessoa, qualquer trabalhador aí no caso. Então observem a jogada do autor. Nome com a letra maiúscula, nós sabemos que se refere a uma pessoa específica, a um nome próprio. Agora, João, como ele colocou aqui, com letra minúscula, meu filho, ó, com letra minúscula, o que isso significa, professor? Significa que pode ser qualquer João, certo? Qualquer pessoa. Então, o que nós sabemos a respeito disso? Conclui-se que esse personagem, que ele criou um personagem, para não dar um nome, ele colocou João. Podia ser José, podia ser qualquer coisa. Minúsculo, com a letra inicial minúscula. Carrega nominalmente as marcas da opressão social. Opa, meu filho, com certeza. João foi tão humilhado. Ele carrega no próprio nome dele, ó, como se fosse assim aquele cara que sofreu muito. E realmente ele sofreu. Ele teve a redução de 15% nos seus vencimentos. Ele se esforçava todo dia, não chegava atrasado, só sorriu quando aconteceu tudo de ruim. Ainda teve que ir para pagar um aluguel menor num lugar distante, longe do centro. Quer dizer, então ele carrega realmente essa questão de opressão social no trabalho onde ele está. Vamos às outras questões, às outras alternativas. Letra B, reflete suavemente a realidade do subempregado. Suavemente, meu filho? Não. Reduzir em 15%, sofrer tudo isso que o João, não foi nada suave. De jeito nenhum, não foi nada suave. Letra C, retrata claramente a dignidade do trabalhador humano. Dignidade? Onde é que tem dignidade? Em ter o salário reduzido, respeitando os direitos trabalhistas. Existe uma lei, existe uma Constituição. Não tem dignidade. Não tem dignidade. Então, menos uma. Letra D. Vivencia notadamente experiências particulares de vida. Particular? É só do João ter o salário reduzido? Ou você acha que muitos trabalhadores brasileiros... Por que tem muita ação na justiça do trabalho? É só de uma pessoa? Não. Várias. Então não pertence ali a coisa só do João. Pertence a todo e qualquer brasileiro que está sofrendo ali, perdendo alguns direitos. Então, essa daqui não tem nada a ver. Portanto, meu filho, o gabarito é a letra A. Perceba aqui, essa aqui não é uma questão tão simples, porque você deveria observar que João foi escrito com letra minúscula. Só escreva minúscula direito. Foi escrito com letra, deixa eu ver aqui, minúscula. Beleza? Então você tinha que observar esse pequeno detalhe, que às vezes quando você está na correria da prova, você não observa. Então essa aqui é uma questão de atenção. Beleza, meu filho? Então aguardo você no nosso próximo vídeo e o quê? Valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja. E hoje nós estamos comentando mais uma questão de linguagens do Enseja, uma questão que também, o assunto da questão está na nossa apostila atualizadíssima para o próximo Enseja. O link da nossa apostila está aqui na descrição. Muitos alunos acertaram essa questão no dia da prova porque estava na apostila. Essa é uma questão de funções de linguagem
e você vai tirar de letra aí também. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, olha, dá um... O que é isso? É um texto de jornal, de uma revista? É uma música? O que é emergência? Olha, emergência você tem que observar os detalhes do texto. Ó, Mário Quintana, os 100 melhores poemas brasileiros. Opa, você já percebeu que é um poema, é uma poesia aqui, professor, isso. É um poema, não é um texto científico, por exemplo. Então, essa questão você não precisava nem entender o texto. Mas, vamos lá. Quem faz um poema abre uma janela. Respira. Tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Olha aí o uso de metáforas, comparações no poema. Isso é coisa de poema, né? Usar essas metáforas e tudo mais. Mas, professor, direto e reto, o que o examinador do Enseja quer? O texto se articula a partir da expressão de sentimentos e sensações forjados pelo autor. Claro, né? Estamos diante de um poema. Nele ressalta-se visível preocupação com aspectos inerentes à linguagem, sua estrutura e seu ritmo. Esses elementos determinam no texto a predominância da função. Qual função de linguagem ele quer saber? Metalinguística, emotiva, referencial e poética. Bem, pessoal, se você tem a apostila, se você tivesse a apostila, você já teria matado essa questão aí fácil, porque não é a função metalinguística, justamente porque não está falando dele mesmo, né? É como se fosse um dicionário, assim, grosso modo. Não tá, o dicionário ele tem a metalinguagem em si mesmo, porque ele é um livro que fala dele mesmo, explica as palavras, né? A emotiva também não é, porque não tá, o enfoque não é o locutor da mensagem, beleza? Então, isso também tem na apostila explicado com detalhes. Aqui é um vídeo rápido de questão. Referencial também não é aquele texto objetivo e tudo mais. É um poema, né, pessoal? E a letra D? Ai, meu Deus, professor, é muito fácil. A letra D, a resposta é o gabarito. Então, o gabarito é a letra D de dado, meu filho. Observe aí como é simples, né? Então, é isso, pessoal. Dúvidas, coloquem nos comentários. Até a próxima questão e valeu! Fala, pessoal. Professor Milton aqui para mais uma questão de linguagens do Enseja. Já peço aí para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, dê essa força para o professor. E aqui na descrição, a nossa apostila de interpretação de texto já está totalmente atualizada para o próximo Enseja. Você pode dar uma olhadinha nela clicando no link que também está aqui na descrição. Beleza, filho? Então vamos lá, professor. Vamos falar da questão de interpretação de texto, né? Nesse caso, temos uma imagem junto com texto. Falando aí, você já percebeu sobre o tráfico de pessoas, a escravidão moderna. Você pode não ouvir falar, mas o tráfico de pessoas é uma das atividades criminosas mais lucrativas. A atividade chega a movimentar 32 bilhões de dólares por ano. Caramba, olha essa informação que ele está dando para a gente a respeito do tráfico de pessoas. Movimenta, além de ser uma atividade criminosa, dá muito lucro, porque movimenta mais de 32 bilhões de dólares por ano. Então vamos ver o que o examinador do Enseja quer. Em 2012, ocorreu o segundo simpósio internacional para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, cujo cartaz tem um propósito. Então, qual é o propósito do cartaz? Qual é o cartaz, professor? Esse aqui que nós acabamos de ler a respeito do tráfico de pessoas. Letra A, denunciar o turismo sexual mundial. Pessoal, você percebeu alguma denúncia aqui nesse cartaz do segundo simpósio? Não. Nós não percebemos nenhuma denúncia, não. Na verdade, nós vemos aqui que ele está informando, né, sobre a nova escravidão moderna, falando sobre o tráfico de pessoas, beleza? Então, de cara não é a letra A, porque não tem nenhuma denúncia aqui. Ah, professor, beleza. Letra B.
exigir a prisão de criminosos envolvidos. Pessoal, além de não ter denúncia, nesse cartaz aqui, ele não exige nada. Você consegue ver ou visualizar alguma exigência nesse cartaz? Não tem exigência de nada em relação a criminosos, a prisão de criminosos, não tem. Então, não existe essa daqui. Essa daqui também está errada. Beleza? Está errado. Divulgar, letra C. Divulgar propostas para ajudar as vítimas. Você viu alguma coisa que é alguma proposta para ajudar alguém? Não, filho. Ele só fala que o tráfico de pessoas é uma atividade criminosa, lucrativa, chega a movimentar 32 bilhões de dólares por ano, mas ele não divulga proposta nenhuma. Então, também não é essa. Opa, sobrou a letra D. Conscientizar as pessoas sobre um problema social. Exatamente, filho. Aqui, o examinador do Enseja quer mostrar para a sociedade a questão do tráfico de pessoas, que é uma atividade criminosa, que é uma atividade lucrativa, que movimenta bilhões de dólares por ano. Quer dizer, ele quer mostrar o segundo simpósio internacional, por meio deste cartaz que a gente acabou de visualizar, ele quer conscientizar as pessoas sobre esse problema social. E qual é, professor, esse problema social? O tráfico de pessoas. Pegou aí? Então, você tem que ficar atento, filho, que interpretação de textos, nós estamos vendo aí nas questões de linguagens para o Enseja. Interpretação de texto, às vezes, não é só texto, não é só composto de palavras, ele também tem imagens, tem uma charge, tem uma foto de alguma coisa. Então, não ache que interpretação de texto é só leitura, beleza? Isso nós estamos treinando aqui para a prova do Enseja, isso você já sabe. Beleza, pessoal? Então, aguardo você na nossa próxima questão e valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja e também tudo a respeito de redação e linguagens. Então, já dá essa força aí, meu filho, pro professor, clica no botão vermelho e se inscreve aqui no canal, beleza? Então vamos lá, professor, questão de número 7 da prova do Enseja e questão em língua inglesa. Opa, professor, não manjo nada de inglês, eu não sei nada. Já deu um negócio em mim aqui. Calma, meu filho, fique calmo, porque eu vou mostrar para você que não precisa você ser aquele mestre ou fera em inglês para poder responder a questão, beleza? Então, vamos lá. Vou dar as dicas aqui. Óbvio que você vai ter que estudar, mas você sabendo o básico de inglês, você já consegue dominar a questão aqui do Enseja. Então vamos lá, meu filho, olha aí. Ele dá a questão 7, um texto em língua inglesa, beleza, tal. E aqui ele pergunta, ó, o eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é o inglês, opa, ele está falando de eu lírico, é porque o quê? Isso aqui é uma poesia, né? Se é uma poesia, ele falou já em eu lírico, beleza. Professor, eu quero saber a tradução do texto. Calma, meu filho, calma. Então vamos lá. O eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é o inglês. Letra A. Opa, tem alguém falando inglês com uma outra pessoa que não é o inglês. Nós já sabemos isso sem ler o texto. Então vamos lá. Letra A. Demonstra incompreensão acerca da linguagem informal. Letra B. Critica a qualidade do ensino de língua inglesa. Letra C. Reproduz atitudes de preconceito linguístico. Letra D. Relativiza a dificuldade de comunicação entre falantes de diferentes línguas. Vamos ver, né? Então, vamos pegar o texto aqui. Opa, o que você está dizendo? O que você está dizendo? Olha aí, já falou na primeira situação aqui da poesia. Opa, corretamente eu ouvi?
Você está falando inglês? Are you speaking English? Ó, isso aqui é o básico, pessoal. Suas palavras não são claras. Opa, ele está falando com alguém, exatamente como o texto falou aqui, ó. A pergunta falou que uma pessoa cuja língua materna não é o inglês. Beleza. Continue, professor. Suas palavras não são claras. Você está falando inglês e está perguntando aqui, você está falando inglês? Ele perguntou, né? Você está falando inglês? Suas palavras não são claras. Não é claro. Não é claro. Elas estão nadando na minha cabeça. Eu posso ouvir suas palavras. Compreender é diferente. Ó, compreender. Ele pode ouvir, mas ele não compreende. Ele só está ouvindo. Só está ouvindo. Ó, compreensão é diferente. Isso você mataria sem saber muita coisa aí de inglês. Se eu entendesse você, tudo faria sentido. Ó. Ele fala nessa outra. Seria menos denso. Olha aqui, ó. Então, tudo que ele está percebendo seria menos denso, porque está denso demais, ele não está entendendo nada. O cara da poesia aqui, o autor, não está entendendo nada do que o outro está falando. Mas é isso. Eu não posso responder. Porque os pensamentos na minha cabeça, na sua cabeça, quer dizer, in your head, não fazem sentido na minha cabeça. Oh, quer dizer, ele não entendeu nada. Ele não está entendendo nada do que o outro está falando, sabe? Ele está meio assim, tipo, o cara está dizendo uma coisa e ele não entende. E ele pode até entender, mas está muito denso. Olha aí, ó. Está muito denso. Cadê onde está? Olha aí, ó. Está muito denso. Compreender é diferente. Tá percebendo que ele tá meio de salto alto ali, sabe? Você fala, eu não entendo. Mas algumas palavras, pessoal, em algumas línguas a gente consegue entender. No inglês, que é o nosso caso específico, é que a gente consegue entender, ó. Compreensão a gente consegue. Quer dizer, se a pessoa fala uma palavra que é parecida com a outra, na língua inglesa, a gente vai conseguir entender. Então ele tá meio assim, o que você está falando? Você está falando em inglês? Suas palavras não são claras. Você está falando em inglês? Suas palavras não são claras. Quer dizer, ele está muito metido aí, né? O autor aí está dando essa ideia nesse poema que a pessoa está muito metida, não quer escutar a outra. Quer dizer, pelo menos finge que está denso, que não consegue compreender e tudo mais, que não faz sentido, sabe? Está muito desse jeitinho aí. Então, o que nós temos que fazer, meu filho? Vamos lá. O eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é inglês, letra A, demonstra incompreensão acerca da linguagem formal? Não está falando de linguagem informal, não. Então, cancela. B, critica a qualidade do ensino, também não fala de ensino. Ele está conversando com alguém. Letra C, reproduz atitude de preconceito linguístico? Realmente. Ele reproduz atitude de preconceito. Está tudo, ó. O que você está dizendo? Você está falando inglês? Suas palavras não são claras. Compreensão é diferente. Está tudo denso, sabe? Ele está muito... Assim, realmente ele está com muito preconceito com a outra pessoa lá do outro lado. O autor quer demonstrar isso, realmente. Um preconceito linguístico com a outra pessoa, porque nós vimos aqui que é perfeitamente possível entender algumas palavras em inglês. E ele está sendo preconceituoso aí nesse caso, tá bom? Letra B. Por que não é a D então, professor? Relativa à dificuldade de comunicação entre falantes de diferentes línguas? Não, eles estão falando ali basicamente a mesma língua, só que ele está, né, com aquele negócio de não estou entendendo, está muito denso e tal, não sei o quê. Então, pessoal, gabarito, qual é, meu filho? Qual é, professor, gabarito? Gabarito é a letra C de casa, tá bom, meu filho? Beleza? Então, tranquilo aí. Espero você na nossa próxima questão comentada e valeu, deixa o like.